Olá, boa noite para vocês que acompanham as nossas lives dos Diálogos Cênicos. Hoje é a nossa 12ª live, né? Eu tenho comigo aqui nossos companheiros de live, o Marcelo Soares, né, que é ator, já faz teatro há bastante tempo. Hoje é o diretor do canal Ande Humor. O Romildo Augusto, baixito, ator também de teatro, televisão. A Angélica Colombo, atriz, professora de teatro. E hoje o nosso convidado para falar a respeito do teatro na formação de pessoas é o Adiel Oliveira, né? O Marcelo, Romildo e a Angélica estão sempre com a gente toda semana aqui nos Diálogos Cênicos. Então hoje eu vou pedir para o Adiel falar um pouquinho a respeito de quem ele é e o que ele está fazendo atualmente. Adiel, a palavra é sua. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Alfredo, Marcelo, Bachito, Angélica. Boa noite. Gente, é assim, eu comecei no teatro ainda adolescente, na escola, né? Comecei a fazer teatro amador no SETA, e ingressei na companhia através da escola, com colegas em comum, que faziam parte dessa companhia. Foi assim, uma experiência fantástica, porque era um grupo de estudos, né? Era um grupo de teatro para estudos, experimentações, né? Pena que só fizemos uma única montagem de autoria do Homem Pugina, que esteve aqui semana passada, e foi uma live fantástica, maravilhosa, e um texto chamado Máscaras e Cordas. E depois comecei a fazer teatro amador, fiquei um tempo no SETA, aí eu e Bachito, né, a gente acabou indo para Campinas, onde a gente se deparou com um grupo onde a maioria eram alunos da Unicamp, de artes cênicas da Unicamp. Muito doido o nome do grupo na época, que era Masturbando, Lucrécia Me Deu um Beijo. Então, era uma loucura. Cresci muito ali, aprendi muito ali com aquela galera toda. E fiquei um ano lá, basicamente, voltei para Mogi Guaçu. Eu com o Bachito, a gente cheio de ideias, cheio de coisas na cabeça. A gente tentou montar alguns espetáculos entre nós, só que a gente acabou se ramificando para as escolas. O Bachito fez um trabalho extenso no seletivo em outras escolas, e eu também acabei me aventurando também em direções dentro de escolas para a FETEG, onde eu conheci o Alfredo, né, que foi quando eu dirigi o Circo Rataplan, que a gente concorreu no infantil. Não me lembro o ano, Alfredo. Só sei que foi em 1980 alguma coisa, acho. 92. 92, é. E acho que vai entrar gente no quarto, não repara. E aí, assim, entra, gente, fica à vontade. E aí, assim, comecei a estudar, queria me aprofundar muito mais nisso, queria fazer faculdade, nunca consegui fazer faculdade de cênicas, mas fiz muitos cursos na época, através de um projeto do governo do estado, onde veio o Zenoide, onde veio gente, uma puta de. Desculpa o palavrão. Uma diretora incrível. Que eu esqueci o nome dela, Bachito, você acredita? Vilma de Souza. Não, Vilma de Souza, mas era uma outra que era muito forte. Ela dirigiu o café, cara. Ah, não, a Isabel Sete. Isabel Sete. Que para mim veio muito na minha cabeça quando eu ia falar sobre direção e acabei não podendo falar sobre direção, né? E condição imprevista, enfim. E, gente, aí comecei a desenvolver projetos dentro de escolas, me envolvi com FETEG. Aí passou um tempo, eu queria crescer mais nesse sentido, só que ao invés de ir para artes cênicas, eu quis estudar psicologia. Justamente porque me era muito curioso essa questão da estrutura do ser humano, né? Da alma, até a questão biológica, aí as extensões sociais, a estruturação de essência, de alma. E eu cheguei a fazer até teologia, para vocês terem ido, fiz faculdade de teologia, quando eu estava morando em Belo Horizonte. E aí me aprofundei em filosofia, aí fiquei muito curioso mais ainda com relação à estrutura do ser humano. E aí eu voltei para Mogi Guaçu depois de 10 anos em BH, onde eu fui para lá
resolver uma questão muito pessoal e vivi uma experiência muito profunda em Belo Horizonte. O Alfredo sabe do que eu estou falando, Bachito também. E aí, quando eu voltei para Mogi Guaçu, eu quis fazer psicologia. Aí, na psicologia, descobri o psicodrama. Eu falei, gente, tem tudo a ver com tudo, né? Essa minha vivência com o teatro na minha adolescência, que formou muito de mim, né? A gente já pensando na questão da formação do ser humano. E quando eu fui para psicologia, aí eu falei, é isso. Só que aí eu quero trabalhar a psicologia, eu quero me especializar em psicodrama, justamente por causa dessa bagagem que eu tenho com o teatro. Eu quero casar as duas coisas, além de ser um psicólogo de clínica mesmo, né, de atender dentro de consultório. E também a questão da psicologia social, que eu acho que também tem muito a ver com a arte, aí já numa questão muito mais ampla, né? Mas quando eu descobri Moreno, Angélica, Bachito, né, Alfredo, que é um teórico da psicologia que criou o psicodrama, eu fiquei encantado. E aí mais encantado ainda quando eu descobri que ele era psicanalista, que ele vem da essência de Freud, aquela coisa toda, que é a abordagem que eu quero trabalhar. E é isso, falei de mim, não vou falar minha idade, não. É isso aí. Ó, antes da gente começar a entrar no tema, o Pedro Dias está mandando um recadinho para você aqui, olha. Ele falou que ele Peraí parou os que. estudos para te mandar essa mensagem. O Pedro Dias, é o Pedro Renato Dias, do meu grupo de teatro, do Arsênio. Gente, Ele sei, falou, sim, eu lembro da premiação de 2015, ele me parou na entrada e falou, você veio só para pegar o prêmio? Fiquei com aquele nervoso, no bom sentido, é claro, né? é. Grande Mandou um abraço pro recadinho. Pedro, abraço para essa galera toda, gente. Aliás, Alfredo, olha a culpa que você tem de toda essa galera falando informação de pessoas, né? A culpa é tua. Que A culpa culpa é minha, tua. menino? Eu tinha parado de fazer teatro em 97, meu. Quem me chamou de volta? Fui eu. Para fazer Foi a você. sonoplastia do Despertar da Primavera. Exatamente. Em E, 97 eu tinha largado mão já. exato, que foi um processo e um projeto que aconteceu dentro da Almerinda Rodrigues, inesquecível para todo mundo, Muito inclusive o André legal. Flaus, Bom, o Despertar é André, espetacular, né? e assim, cara, desculpa, gente, depois que eu estava já me formando em psicologia, que eu fui entender realmente o que é o Despertar da Primavera, brother. É uma coisa extremamente atual, fala de abuso sexual, fala de dependência química, fala de relacionamento abusivo, fala de violência doméstica. Gente, dá para Homofobia. homofobia, exatamente, Bachito. Dá para trabalhar tudo isso dentro daquele espetáculo. E aí, assim, eu não estou mais no ICA já faz um tempo, né? Porque o ICA, na verdade, é um corredor de passagem para vários profissionais. Tinha uma galera que estava lá comigo na época, todo mundo saiu. Então fica só aquelas pessoas que foram formados pelo ICA, né? Que estão lá desde sempre, mas a gente passa por lá. Eu tive uma experiência riquíssima lá. Eu apresentei um projeto para eles que era com o texto do Despertar da Primavera, mas com a intenção de trabalhar realmente a formação de pessoas, de ser humano, dentro da educação social, né, usando o teatro como ferramenta. Então eu ia fazer o quê? Gente, eu tenho que olhar direto. Olha para você ver. Eu estou olhando diretamente para vocês, porque eu estou olhando para a imagem. Fica Ou, tranquilo. ou, eu, ou eu tenho que olhar para a minha câmera. Enfim, e aí eu fiz um projeto muito bacana. E quando eu estava pesquisando material, meu, o tanto de coisa que eu achei sobre o Despertar da Primavera, gente, e todo o material abordado pela psicologia. Aí eu pirei, eu falei, gente, que coisa maravilhosa. E não deu para dar continuidade com o projeto, justamente por causa de verba, e antes da pandemia eu saí. Mas eu consegui fazer algumas coisas bem bacanas. O Alfredo me deixou meio maluco, porque de última hora ele me pediu algumas fotos. Tenho um monte de fotos. Só que o meu lote deu PT, coitado, ele tá com problema, e eu não consegui acessar todas. Mas eu também tenho
o Padre Longino, onde eu Ô, peguei Adiel, eles caminhando Adiel, com o Hermanoteu na terra de Godard. Eu tentei tirar isso da cabecinha deles, eles não quiseram. Aí eu falei, então a gente não vai copiar o espetáculo, a gente vai fazer o nosso Hermanoteu. Mas eu me deparei, cara, com uma galera tão boa na época, que eu fiquei encantado por eles. Eu falei, vamos trabalhar com o Hermanoteu mesmo, e vamos trabalhar a arte-educação dentro disso, e vai ser ótimo, né? Se eu não me engano, a Angélica foi júri do Hermanoteu, você foi, Angélica? E no ano seguinte você foi júri do Flagrante também, né? Isso. Aí nesse ano eu montei o Hermanoteu com eles, e no ano seguinte eu montei o Flagrante, que é um espetáculo muito bacana também, que eles queriam um desafio, e eu falei, então tá, eu tenho uma coisa que eu acho que dá para desafiar vocês. Não dava para, porque começamos tarde demais, não dava para a gente colocar todo mundo do elenco, então fiz com o elenco reduzido, e a gente levou todos os prêmios, que eu fiquei até com vergonha. Falei, gente, não com vergonha porque a gente se acha o máximo, entendeu? Mas, sei lá, mas ele estava, foi lindo o espetáculo, a iluminação do Kiko, fantástica, dos dois espetáculos, tanto do Hermanoteu quanto do Flagrante. E eu queria fazer mais com eles, só que eles estavam no último ano, já no terceiro ano, e cada um foi para um canto. Teve gente que foi até fora do Brasil e tal, e o grupo se desvencilhou. Mas éramos apaixonados pelo que a gente estava fazendo na época, e eu tinha a intenção de sair do ambiente da escola e fazer uma companhia de repertório com eles. E tem esse desejo até hoje, de não com eles, mas né, de repente ter um projeto assim. Mas, gente, não adianta. Tudo aqui, se você quer saciar esse desejo de montar um espetáculo com uma galera bacana e tal, é ambiente de escola. Não adianta. E dentro do Padre Longino, a gente conseguiu dar nome para a companhia. A gente montou aí, eles fizeram o logo, eles fizeram tudo isso, eu deixava eles caminharem com as próprias pernas, né? E aí a escola tinha um projeto chamado Protagonismo do Aluno, alguma coisa assim. Aí ramificou protagonistas para o teatro, para o nome do grupo de teatro. E aí o negócio estava ficando tão mais teatro, tão grande, que nós todos começamos a ter problema com a direção da escola e tal, porque a gente estava ficando grande demais lá dentro. O pessoal crescendo pra caramba, mas aí, enfim. Mas assim, a grande essência do que eu vivenciei, tanto comigo mesmo, com relação à formação de pessoa, foi realmente a quebra de preconceito, né, que eu tinha. Eu me lembro que eu comecei a fazer teatro porque eu era muito tímido. Todo mundo fala isso, né? Mas o meu lance é verdade. Eu comecei a fazer teatro porque eu queria me ampliar como pessoa e tudo mais. E também porque aquilo me chamava muita atenção, né? Eu era muito apaixonado por aquilo. E aí eu conheci o Santiago, e o Santiago me falou que ele fazia teatro. Eu falei, eu quero ir. E ali, cara, eu descobri um tesouro imenso, porque eu comecei a conviver com pessoas que eram mais velhas do que eu. Porque na época eu tinha 16 anos, né? Isso foi em 1986. E o pessoal era um pessoal já mais velho. Acho que o Bachito que sempre foi 10 anos mais velho que eu, né? Mentira, o Bachito sempre foi 2 anos mais velho que eu. Brincadeira, Bachito. E assim, eu comecei a ouvir Chico Buarque através dessas pessoas. Eu comecei a praticar leitura através dessas pessoas. Eu comecei a gostar de cinema, observar o cinema de uma forma diferente, né? Comecei a me tornar uma pessoa mais refinada com relação à absorção de cultura mesmo, né? E isso me fez um ser humano mais amplo e maior, né? E aí é isso. Aí chegando no ICA, né, onde o projeto era voltado para a formação de pessoas e o objetivo é esse através da arte. E lá O tem que circo, significa dança, ICA, para teatro, quem não sabe? música. E tem profissionais fantásticos, passa gente muito boa, espetáculos muito bons. A Angélica esteve lá no passado, foi lindo o que eu vi.
ela, o esposo e mais um menino, um espetáculo muito bacana deles. Me perdoa, esqueci o nome, tá? Buraco. Gente, isso é consumo de muito THC no passado. Então fiquei lesionado e tal, mas a gente vai exercitando e passa. Mas é a idade também. Enfim, gente. E hoje a gente tem que ver que é necessário para que o ser humano se desenvolva, que tenha opinião, né? E cresça e tenha um olhar de mundo mais amplo e desarmado, né? Porque hoje todo mundo está com medo de tudo, né? Com essa pandemia piorou, as pessoas ficam mais fóbicas ainda, depressão, suicídio, não sei o quê. Então, o que gera tudo isso? É um universo interior muito pequeno, muito reduzido, sabe? Eu acho que as pessoas, de uma forma geral, né, elas estão com um horizonte interno muito encolhido, justamente porque a convivência está muito precária, as pessoas não se tocam mais. Gente, estou falando isso até antes pandemia, né? Hoje é uma orientação da Mundial de Saúde agora, que também tá. É porque eu tô nervoso, tô esquecendo as coisas. Você tá ouvindo a gente, Adiel? E que as pessoas não se toquem, não se beijem, né, não se aproximem, aquela distância social que fala. Mas isso era muito invisível antes da pandemia. Ficou visível agora porque é necessário, né? Então, as pessoas tinham medo de se tocar, cara. Abraço, as pessoas não se abraçam mais, as pessoas não se abraçam dentro de casa. Ô, Adiel. Né? Pai e filho não fala eu te amo um pro outro, né? Então, Adiel. são esses... Oi. Você tá ouvindo a gente? Oi. Você tá ouvindo Não. a gente? Ah. Espera um pouquinho, vou resetar a gente aqui. Espera só um pouquinho. Tá me ouvindo agora? Henrique. Alô? Tá ouvindo? Alô? Não. Tá ouvindo a gente? Alô, alô. Tá ouvindo? Eita, deixa Vocês eu resetar. estavam me ouvindo? Sim. Vocês? Sim. Tava falando pra caramba, né? E eu achando que vocês Aí. iam ouvir. Agora, tá ouvindo agora ou não? Ok. Tá ouvindo? Ah, eu tive que... Tá ouvindo agora? Sim ou não? Alô? Alô? Não. Não, não tá ouvindo. Tá ouvindo a gente? Alô? Eu acho... Alô. Eu desconfiei que ele não estava ouvindo a gente. Eu vou resetar todo mundo de novo, tá? Peraí. Adeus. Tá ouvindo agora, Diel? Ó, agora sim, Fredo. Ah, Agora beleza. ouço perfeitamente. Ah, não, é que Gente, a falei gente demais, falou né? com... A gente falou com você, eu percebi que você não estava escutando os comentários. E eu fui embora, você viu? Não, mas foi bem. Eu queria que a Angélica comentasse um pouquinho disso também, que a Angélica também, como você por mesmo favor. disse, faz um trabalho bem legal, né, nesse sentido também. Então vou deixar a Angélica agora falar um pouquinho a respeito do trabalho que ela faz, que ela fez, né, e ainda faz. Primeiro que respondendo Bachito, o ICA é Instituto da Criança e do Adolescente, tá, Bachito? Eu sempre, que nem o Adiel, sempre acreditei muito na formação de pessoas através da arte em geral. E depois que eu conheci a filosofia também lá no Antunes, depois a psicologia, eu precisei passar por esse caminho para ter essa necessidade. E aí eu até mandei umas fotos para o Alfredo, porque assim, eu já trabalhei com tanto tipo de público, né? Mas não assim só levando apresentação para eles, e sim levando aulas de teatro, né? Eu trabalhei tanto no Centro-Dia da Pessoa com Deficiência de Mogi Guaçu, por 3 anos lá com eles. Fecha a porta. Eles fazendo aula de teatro toda Cadê os semana. meninos? E apresentando uma vez no ano, né, à tarde, lotado o teatro para eles, e isso foi até o meu artigo da minha pós-graduação, porque eles falavam para mim que aquele momento do palco era o momento que eles eram vistos. E foi uma turma que eu fiquei aí 3 anos para 4, essa aí, ó, essa foi uma apresentação do João Boboca,
Acho que a próxima também é com eles, Fred. Essa aí também, eu fazia apresentações, performances lá mesmo para a família deles. E acho que tem mais uma. Aí a gente fez uma aula de maquiagem, deixava eles terem essa autonomia. Essa aí também foi no Tupec. Beleza. Ah, dessa aí é na PAI. Eu vou parar de falar, Fred, agora. Não, vou falar, depois eu mostro as fotos. E o que é interessante deles é que eles vinham para mim e falavam o quê? Que eles tinham a voz naquele momento. Quando eu entrei para ser contratada, falaram para mim o quê? Não vou falar nomes, mas falaram assim: ah, eles não vão decorar, eles não vão saber fazer nada. Você ensaia uma dança com eles uma vez por ano, ok? Aquilo ali me pegou. Eu falei, não, eles decoram, né? Lógico, com o limite deles, mas eu fui levando através da vivência, né? Que eu fui conhecendo cada um, o limite de cada um, né? E o quanto cada um queria se expressar através do teatro, né? Então, se você tem essa base deles, eles que vão te dando, os alunos que vão te dando, foi bacana que na primeira apresentação que a gente fez em 2 meses, que foi uma festa junina, que a gente fez o casamento caipira, falaram, mas como eles decoraram tanta coisa, né? Então eles já são vistos como incapazes, né? Então como a arte realmente transforma eles para eles serem vistos, para eles terem voz, né? Esse poder de dar voz. Aí eu sempre dei aula, acho que desde que eu voltei de São Paulo, desde 2015 na Paz Santo Antônio de Posse, que daí é as próximas fotos. E lá também, eu e o André, a gente faz espetáculo todo ano com eles, a gente dá aula, a gente ensaia, né? Essa aí foi um espetáculo de circo que a gente fez, que daí a gente, né? Aí o André, ele fazendo o cenário junto com eles, a gente passa, né? Toda essa montagem com eles. Eles vão desde o figurino, da criação do texto, eles vão entendendo tudo que eles estão participando. E é isso que é bacana. Eles se sentem parte daquilo. Acho que a próxima também. Essa é uma apresentação que a gente fez lá no... Ai, como é o nome daquela empresa de flores lá em Olambra? A gente foi chamado para fazer a apresentação lá depois da apresentação deles. E eu sempre gosto de colocar as pessoas que menos têm voz como protagonista. E eu vou sempre fazendo esse rodízio, porque são sempre os mesmos alunos. Então, não é todo ano que o que fala melhor vai ser o protagonista. A gente dá voz para todo mundo. Aí a próxima também que a gente fez. E o André toma conta tanto do cenário como professor. E esse aí é o Sertão, com eles lá, que ficou muito bonito também. E agora... acho que, deixa eu ver a próxima foto. Ah, tá. No CRAS, né? Que fiz um trabalho lá um tempo também com os alunos, igual o Adiel, né? Que faz o ICA, toma conta dos CRAS em Mojimirim. Aqui é outra empresa que toma conta. Na época que eu dei aula, Casmosul. E eu via crianças querendo aprender teatro, mas com uma outra realidade que tomava conta dessa vontade deles. Era maior a vontade de estar na rua, de estar farreando, do que vir para a arte. Então, quando você dá voz também para eles, eles começam a ter um time, tipo, ter curiosidade de buscar arte para a vida deles. Aí eu e o Alfredo, acho que a próxima é eu e você, né, Fred? Ah, não. Essa aí é rapidinho. Lá no Mato Seco. Mato Seco. Que é uma roça que tem aqui, que as famílias, elas vêm, depois de 6 meses, eles vão para outra cidade e por aí vai, né? Eles vão fazendo um rodízio também para a colheita. E a gente chegou lá para apresentar o João Maria, só tinha esse galpão. E o André e o Evandro, né, que faziam um espetáculo comigo, eles transformaram esse galpão num palco, com coxia, né? E eles nunca tinham visto teatro. E a curiosidade deles com o que eles estavam vendo foi muito importante para a gente enquanto ator, mas também enquanto formador, transformador de não só opinião, né? Ó, lá né, a gente transformou em coxias um galpão que guardava um monte de coisa. Aí a próxima, acho que é eu e o Alfredo, que a gente, junto com o Adiel falou da psicologia, eu sempre fiz um trabalho também com a área da psiquiatria. Esse foi no CAPS AD,
e no CAPES, lá em Espírito Santo do Pinhal. A gente fazia as festas juninas, contação de história, que também era bem bacana a interação com eles, né? E deixa eu ver, acho que é. E aí na Fundação Casa, que também é um outro público, né? Que eu dei aula de teatro para eles também, mas a gente também fez apresentação lá. É um público muito, muito, muito excluído, né? Sofre muito preconceito, tá? Então, a arte vai transformar eles? Não. Mas a arte começa a fazer parte da rotina deles, em algum momento eles vão pensar, né, sobre essa experiência deles. Eu acho que é só isso que eu queria falar um pouquinho dos trabalhos. Tá ouvindo, Adiel? O som da Adiel voltou? Voltou, Adiel? Tá ouvindo? Sem som. Gente, eu vou resetar de novo, tá? Tá. Voltou o som, Adiel? Voltou. Às vezes acontecia bastante isso com o Baixito no começo, depois parou. Achei que tinha acabado. Ô, Adiel, você quer aproveitar, antes da gente desenvolver mesmo o tema, falar um pouquinho sobre as fotos que você mandou? Alfredo. Oi. De novo. Vamos de novo, gente. Aí voltou. Estamos te ouvindo voltou. sempre. Você que não ouve a gente. Perguntei se você quer falar um pouquinho a respeito das fotos que você mandou também. Sim, pode colocando. Então, essa turminha aí, lá no ICA, eu tinha 4 turmas. Essa era uma das turmas, essa era a galerinha mais nova. E eu trabalhava mais com eles, era educação social, né? Então a gente abordava vários temas para que eles criassem habilidades sociais, né? Como questão de entender o que é droga, prevenção sexual já desde cedo, né? Saber detectar uma série de coisas, tanto de ameaça social quanto de habilidade de convivência social, para que eles colocassem isso em prática no dia a dia deles. Essa foto aí, essa foto foi o primeiro trabalho que eu fiz lá no ICA, que foi o quintal cultural que acontece no ICA, acontecia muito antes da pandemia, que era uma vez por mês, que é uma espécie de resultado de todas as linguagens das artes que acontecem no ICA. Então tinha apresentação de dança, de todas as turmas, apresentação de teatro, aí são eles já apresentando no teatro, foi a primeira cena que eu fiz com eles. E tudo tem que ter um direcionamento de crescimento pessoal. Eles têm que crescer de alguma forma com tudo que eles fazem. Eles fazem uma avaliação, né? Essa era uma outra turma que eu tinha, cara, da turma da manhã também, que era uma turma muito grande. E eu tinha que trabalhar teatro com pré-adolescentes de 10, 11 anos, né? E fazer com que eles permanecessem atentos àquilo que eu queria ensinar, só que eu tinha que ser muito estratégico no sentido de usar o comportamento deles, né? Para aplicar aquilo que eu precisava. Essa galerinha aí que você mostra já são adolescentes, era um povo mais tranquilo e era uma turma mais reduzida. E era uma turma de CRAS, Angélica, né? Era um pessoalzinho que vinha de um ambiente de violência doméstica, já com contato com o uso e abuso de drogas, inclusive até abusos sexuais. E isso vinha tudo para a gente usar o teatro como ferramenta, né? Às vezes muito de forma terapêutica, para eles poderem, para depois o psicólogo linkar o nosso trabalho dentro do atendimento clínico e terapêutico com eles, né? Então a gente trabalhava muito junto, a equipe. A nossa comunicação tinha que ser muito afinada, porque eram pessoas que estavam se formando como seres humanos, só que sofreram agressões,
E aí, enfim, e isso lá na frente pode desencadear uma série de problemas, né? Então, o teatro usado como ferramenta terapêutica também, né? A gente fazia e tudo aquilo que eu conseguia captar dentro das minhas oficinas, eu tinha que fazer um relatório diário de tudo que eu aplicava e de tudo que eu observava e passar para minha coordenação. Então, gente, o teatro social, eu dei um nome lá porque lá tem a dança social, tem a música social, então é o teatro social, trabalhar as questões sociais do indivíduo, né? Lá no ICA era muito isso. Teve até, eu não sei se eu te mandei, eu falei de uma foto que eu estou fazendo uma máscara de gesso no aluno, acho que eu mandei. Não? Ah, que pena. Que ali eu estava trabalhando com eles através da máscara, né? A personalidade, do autoconhecimento, quem sou eu, né? O que eu quero ser, o que aconteceu comigo lá atrás, o que eu quero construir daqui para frente, né? Então foi muito rico esse processo que eu vivi lá. Então, apaixonante, né? Então, essa questão das fotos é muito isso. Eu posso falar um negócio? A minha filha é psicóloga, a Érica, né? E Caramba, você já tem uma filha psicóloga. os filhos já A são gente mais tá velhos que vendo. você já, velho. Você tá 20 anos mais novo que o Baixito. Ela é psicóloga e ela trabalha. Eu esqueci a palavra, não estou procurando agora, não achei. Mas ela não aceita que as pessoas vá para manicômio e tudo mais. E acredita muito na inserção da arte para essas pessoas se desenvolverem. Inclusive, ela Sim, pulou carnaval lá em São Paulo, na escola de samba lá. Acho que na Vai Vai, se não me engano, na ala dessas pessoas especiais. E ela sim, fala, pai, você vê como desenvolve, como eles crescem, como é bonito ver isso acontecer. Porque se você prende em clausura uma pessoa, ela vai ficar ali conforme você quer que ela esteja, né? E de repente ela exatamente. pode, na arte, ajuda muito a pessoa a se desenvolver. O pouquinho que seja para ele, para nós, é muito para eles, né? E ela vibra muito Exatamente. essa tecla, e eu acho muito interessante. E tem só mais uma coisa, eu já falei uma vez aqui na nossa live sobre o Instituto Ser, que é lá de Campinas, não sei se você já ouviu falar, eles fazem Já ouvi teatro. falar, Marcelo. A Cláudia, minha amiga lá, que está lá com eles, mas também é psicóloga, e ela. Não sei se é psicóloga. E ela me passou esses dias o Corcunda de Notre Dame que eles fizeram, foi maravilhoso. Maravilhoso. Depois eu até passo o link. Sim. Vocês Muito podem me ouvir legal. já? Sim? Dentro de tudo isso que você está falando, eu acho que eu conheço a tua filha, viu, Marcelo? Só não sabia que era tua filha. Érica Esquiavon. Então, acho que eu conheço ela. Dentro disso que você está falando, me vem à mente Nise da Silveira, que fez um trabalho pioneiro com relação à arte no tratamento de pessoas com sofrimento mental, né? A nossa colega aí, ó, Angélica, ela fez um trabalho lindo uma vez que eu assisti, eu fiquei encantado, eu ainda era estudante de psicologia, e quem nos levou para assistir, Angélica, foi a Alessandra, que também te levou para fazer um trabalho em sala com a gente, lembra? Você e teu marido. Eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei, gente, isso é fantástico. Para você ver dentro daquilo que a gente estava falando, desenvolve sensibilidade, quebra-se preconceitos, e eles, eu entendo que eles crescem muito dentro do processo artístico, Marcelo, por causa da necessidade de expressão, que é uma coisa natural do ser humano. Então, quando eles encontram uma possibilidade, e essa possibilidade é bem direcionada, eles arrasam, eles explodem, né? E é lindo de ver. O meu último trabalho, trabalho mesmo, registrado tudo, foi no Centro Dia do Idoso aqui de Mogi Guaçu, que acabou parando por causa da pandemia, o idoso é grupo de risco, mas eu comecei a trabalhar com esse instituto, que é lá de São Paulo, dentro do Centro Dia do Deficiente. Que lá eu fiquei um mês com eles lá e eu comecei
com eles muito assim, artístico mesmo. Eu comecei com contação de história, a trabalhar a imaginação deles, inclusive reações e tudo mais. Eu tinha umas experiências riquíssimas com isso. Eu crescia muito com eles. Então eles se emocionavam muito enquanto contava a história, eles choravam, eles ficavam ansiosos, eles queriam falar sobre aquilo que a gente estava falando. E aí a gente trabalhava também a questão da ansiedade, né, que era ensiná-los a controlar isso. E eu queria dar o próximo passo, que seria teatro, né? Só que aí depois, como eu sou formado em cuidador de idoso, e eu ainda não estou exercendo psicologia, eles me mandaram para o Centro Dia do Idoso. Se arrependeram. E eu fiquei muito mal, fiquei muito chateado. Mas, assim, essa vivência que eu tive com eles foi fantástica. A reforma psiquiátrica, da qual nosso excelentíssimo presidente está dando passos atrás assustadores, né? Com relação à reforma psiquiátrica. Cortou um monte de coisa. A Mogi Guaçu foi pioneiro em abrir casas de acolhimento, né? Para pessoas com sofrimento mental, para esquizofrênicos, e teve muitas cidades que fecharam. Eu não sei se Mogi Guaçu fechou, não tenho conhecimento, mas tem o Centro Dia do Deficiente, que é o CDD aqui em Mogi Guaçu, que faz um trabalho lindo, né? Que estava aos cuidados da Proguaçu, só que Proguaçu não sei o que aconteceu, perdeu a licitação, e esse Instituto de São Paulo ganhou, pegou os dois, Centro Era Dia da do promoção Deficiente e o social. Centro Dia do Idoso. E, Não tá meu, é um leque de possibilidades, assim, para trabalhar com esse público incrível. Aqui já não é nem questão de formação de pessoas, é uma questão de reeducação da pessoa. Você usar o teatro, porque são idosos, né? São pessoas com 30 anos que estão ali, são pessoas... Mas se você conseguir desenvolver um trabalho com esquizofrênicos, adolescentes, pré-adolescentes, eles vão ter muito mais autonomia lá quando eles forem adultos, através da arte. Seja pintura, seja teatro, seja dança, né? E também falando nisso, eu trabalhei com reeducação social também, que foi com adolescentes infratores. Eu trabalhei muito tempo. Gente, eu não estou ouvindo ninguém, tá? Eu não estou ouvindo ninguém aí. Vou resetar. Peraí. Vocês estão me ouvindo? Tá. Peraí. Posso continuar falando? Pode. Tá ouvindo agora? Ok, agora eu tô. Tá, é que a Angélica falou alguma coisa para você enquanto você estava falando, então eu vou pedir para a Angélica. Não, é que você estava falando do Centro Dia e eu mostrei as fotos. Eu fiquei 3 anos trabalhando. É isso que é interessante, eu não quero perder isso. Toda hora. Você no tá me CDD, ouvindo? Lá no Centro Dia da pessoa, né, de vai e referência. volta. E eu mostrei as fotos. Eu acho que você deu aula para ele das primeiras fotos que eu mostrei. Eu fiquei 3 anos lá, mas não era pela Iguaçu, era pela promoção social. Aí, ó. Isso, exatamente. Ó, mostra a outra. Quer ver? Ó. Eu tirei o óculos porque meu óculos é para perto. Aqui, São ó. eles Paulo, mesmos, Angélica. O Paulo. o Nobre, a Edna, o Léo. Eu trabalhei 3 anos com eles na aula de teatro. Aí voltou. Então, eu ia ser contratado como professor de teatro lá, né? Vocês estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo vocês, tá? Alô? Aí, ok. Tá ouvindo? Vocês estão... É que a gente corta o microfone quando outra pessoa está falando também, tá? Então tá bom. Para não dar interferência. Estou te ouvindo, Baixito. Estão me ouvindo? Então, dá um sinal para mim aí, se caso Sim, Baixito. alguém falar alguma coisa. Tá. Voltou agora. Estou te ouvindo, Baixito. Tá. E assim, gente, Angélica, eu fiquei encantado, porque eu nunca tinha trabalhado com pessoas né, com esse tipo de deficiência. E eu fiquei encantado. E lá, além de terem pessoas com deficiência mental, tinham pessoas com deficiência física também, né? Então, juntava tudo. Então, o teu esforço quanto profissional, cara,
ele tem que aumentar muito, porque eles não têm a minha percepção do que uma pessoa normal, né? Uma pessoa normal que não tem o problema, a deficiência. E tem a Mas é questão, uma pena, eu queria poder dar continuidade. a questão da adaptação. Quando eu entrei lá, né, eu lembro que eu tinha o quê? Eu tinha, né, ali, eu tinha deficiente auditivo, deficiente visual, agora eu não sei se tem mais, deficiente que tinha o cognitivo bom, mas era físico só porque teve derrame. Aí você tem todos os tipos de deficiência, onde você tem que adaptar cada exercício para todo mundo participar, né? Ainda é assim, Angélica. Eu fui chamada por essa empresa de São Paulo, mas daí eu não curti o movimento deles lá. Mas daí, né? Enfim. Uhum. Tá. O movimento deles é uma benção. E aí, voltando para a questão da reeducação social, posso falar? Posso continuar falando? Posso? E eu trabalhei durante 4 anos em Belo Horizonte com adolescente infrator, tanto meninos quanto meninas. E, gente, que estrutura, cara, para trabalhar com adolescente infrator que tem em Belo Horizonte, sabe? Tanto que foi lá que nasceu o ECA, né, gente? O Estatuto da Criança e Adolescente. Ele nasceu em Belo Horizonte, todos os congressos, todos os seminários para a construção desse estatuto aconteceu lá. E eu tive a felicidade e a bênção de trabalhar em BH com pessoas que construíram o ECA, quando eu estava trabalhando com adolescente infrator. Então eu trabalhei tanto com meninos quanto com meninas, e eu tive a possibilidade de trabalhar teatro, né, dentro de algumas unidades. E é muito pesado, galera, porque infrator, criminoso, já matou, traficou, eram situações de homicídios contra pais, irmãos, mãe, né? As meninas, as mulheres matam mais do que os homens, justamente por uma questão hormonal, né? Elas ficam muito mais descontroladas, raivosas, tanto que tem a questão da TPM, né? Que mostra isso bem claro. Claro que isso não é uma coisa generalizada, né, gente? Mas quando a gente vai pesquisar e por que as meninas matam mais, é uma questão hormonal, uma coisa muito doida. E aí eu tive a felicidade de trabalhar com teatro, né, dentro dessas unidades. E vi adolescentes se desenvolvendo, crescendo, sabe? Conseguindo dialogar, conseguindo falar, né? Porque o teatro trouxe essa expansão social. Porque trabalha a questão da sensibilidade, a questão da percepção, a questão do autoconhecimento, da autopercepção, do perceber o outro, né? Traz todas essas ferramentas e a gente desenvolveu um trabalho bacana. Dá só um segundo que agora quem não tá ouvindo é o Baixito. Espera um pouquinho só. Tá, vou resetar. Okay. Tá ouvindo eu, Baixito? Agora eu tô ouvindo você. E o Adiel? Então, falem. Tô te ouvindo, Alfredo. Muito, tá. O Adiel tá muito no Alfredo, tudo isso é por causa dessa mudança de... Não, live tem disso, viu, Adiel? A live tem dessas de a gente precisar, às vezes, resetar aqui. Eu tô achando minha cara... tô achando minha cara imensa aqui, ó. Agora tá melhor. Eu queria aproveitar e fazer um comentário, já que a gente deu uma paradinha aí. A Angélica fez um trabalho também dentro da fundação, né? E eu dei aula um dia antes da pandemia, eu estava dentro da Fundação Casa, pelo Senac. Eu dou aula lá ainda. Uhum. E também estou lá dentro com os criminosos. E o que acontece? A gente não pode falar isso, hein? Eu e a... Se mata, Eu e a Angélica, né, nesse começo dela trabalhar com eles lá, eu acho que foi até antes disso, a gente fez apresentações da Maria Faladeira com o Zezinho, ou Mudinho da Sanfona, já nem lembro se era mudo, se não era mais mudo. Isso. E realmente, cara, eu senti assim, puxa vida, como além de ser um clima pesado, como eles são carentes também, né?
Você entrou Eu com esperava, medo, Pedro? eu entrei com muito medo. Medo para ser revistado, lembro, e depois Não, ele saiu de uma outra visão de lá. A visão da gente a respeito desse público, ela muda bastante. Eu entrei com muito medo, de verdade. A gente é muito preconceituoso, Alfredo. Essa quebra do preconceito, ela realmente acontece quando você se envolve com o público, né? Exatamente. E eu só discordo de uma coisa. A Angélica falou na hora que ela estava falando disso, ela falou, olha, o teatro não vai mudar ninguém, mas eu acho que não muda, mas ajuda Nossa, muito. que hora que você falou isso, Jesus? Eu falei que não vai mudar. Não foi exatamente que não vai mudar, ele não vai resolver o problema. Não resolve. Eu entendi. Mas ele não vai resolve dar ferramentas. Exatamente. É uma ferramenta só. E a gente repara. Eu estava preocupado na ocasião, a gente estava levando um espetáculo relativamente infantil para a idade do público. Né? A gente levou o Coronel e o Barbeiro, eu lembro bem disso, que eu fiz o Barbeiro. E eu esperava assim, que eles não fossem nem dar nem uma trela para a gente. Né? Um espetáculo tão infantil para um público que tem, né, todo esse histórico e de uma idade já... Cara, como tocou, como eles gostaram, e foi surpreendente mesmo, né? O preconceito aí, a gente depois se sente até mal pela maneira como a gente estava pensando antes, né? Exatamente. E até hoje, Fred, tem gente que está internado, né? Desde 2015 eles vão e voltam, né? Eles perguntam do meu marido da sanfona, eles achavam que você era meu marido. Aí eles falam, a questão da reincidência. Gente, marca muito eles, sabe? Primeiro que assim, ó, dentro de uma percepção mais psicológica, é muito sentimento de culpa. Eles têm muito sentimento de culpa. Então, eles já se armam muito, né? E às vezes a agressividade, a violência vem justamente porque eles sofrem muito preconceito. E na verdade, olha para você ver, o que o teatro faz? O teatro, a música, né? A arte em si, abre principalmente possibilidade de diálogo, né? Da gente conseguir atravessar todo esse entulho né, que está dentro de cada um deles, que todo esse sofrimento que veio por causa do que aconteceu, enfim, e de estar ali enclausurado, estar ali sem a liberdade que todo ser humano comum tem, gera um sofrimento muito grande. Quando eles se percebem nessa situação, eles falam, realmente eu sou perigoso, as pessoas têm medo de mim, e tudo mais. Eu tinha muito problema quando eu trabalhava com adolescente infrator em Belo Horizonte, porque eu tinha muitos colegas que eram extremamente preconceituosos e atendia de qualquer jeito os adolescentes. Eu ficava muito puto com tudo isso, entendeu? E eu batia muito de frente com isso. A primeira coisa que eu falava era o seguinte, falava, já passaram por um julgamento, querido. Você não é juiz, você é um agente socioeducativo, você está aqui para reeducar. Então vamos fazer nosso papel. Vamos ajudá-los a entender que eles são pessoas, são seres humanos e que eles têm jeito, né? E a gente pode ajudá-los a enxergar e vislumbrar um futuro melhor, né? Obviamente que isso vai depender do indivíduo, se ele pega isso para a vida dele ou se ele não pega isso para a vida dele. É por isso que a fala da Angélica tem coerência. Porque é uma escolha. Eu quero mudar ou eu não quero mudar, né? A apresentação que vocês fizeram lá, por exemplo, Alfredo, foi uma experiência riquíssima para você também, né? Então tem essa troca. Então eles veem o quê? Humanidade nisso, eles veem leveza nisso, por isso que marca. Por isso que a Angélica vem e fala, perguntam de você até hoje, porque foi algo para eles que foi leve, foi um momento de poder respirar mais aliviado numa situação extremamente tensa e complicada, da qual todos eles vivem. Então, quando a gente vai levar vida para dentro de um ambiente como esse, eu fiz... Oi? Não, eu ia falar que, né, só ligando, né, esse Estão momento me ouvindo, gente? é um momento que tira eles da realidade deles por meia hora, vamos colocar, por exemplo, de uma apresentação. Né? É quando eles saem da realidade. Exatamente, Angélica. Eles param de pensar, porque eles só pensam aqui fora. Eles só pensam aqui fora. Exatamente. 24 horas. Então, quando a atividade... Tanto que eles param de pensar, né, naquilo. E eles se sentem bem com aquilo. Né? Exatamente. Tanto que eu acho que o sistema socioeducativo no Brasil é falido. É uma porcaria.
Gasta-se uma grana imensa com tudo isso e faz um trabalho equivocado, né? Não sei, cara. Primeiro que o adolescente infrator não pode ficar convivendo com o adolescente infrator. Eu acho que eles têm de alguma maneira, sofrer uma... Nossa, fugiu a palavra. Tem até um filme brasileiro com esse nome, que é uma mudança de mentalidade. Ai, Jesus. Eu esqueci o nome que se dá a isso. Mas e também tem muito a ver com o construtivismo de Piaget, que é eu convivo com tudo, com as coisas das quais eu convivo ajudam na minha formação. Então, oi, estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Sua imagem deu uma travadinha para mim. Eu não sei se está travada para todo mundo, tá? Gente, oi. Tá ouvindo? Oi. Eu acho que ele não está ouvindo agora. Adiel? Opa, acho que ele deu uma caidinha. Boa noite, Vamos ver se ele Enzo. volta. O Enzo tá aí de novo. Fazia tempo que o Enzo não falava um oi, hein, Enzo? O Moisés foi o primeirão, hein? Nós estamos devendo ele numa live, hein? O Adiel levou um tombinho, voltou. Oi, Adiel. Tá ouvindo? Não. Peraí. Não, eu não ouço. Tá ouvindo, Adiel? Tá ouvindo agora? Tá ouvindo agora? Adiel? Tá travado a imagem dele. Tá travada a imagem. Tá ouvindo? Adiel, tá ouvindo a gente? Eu acho que ele não tá ouvindo, não. Tá ouvindo? Vou resetar mais uma vez, tá? Adiel? Tá ouvindo a gente, Adiel? Adiel? Acho que não. Eu vou mandar uma mensagem para ele aqui. Baixito, eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Sim. Eu também estou ouvindo. Tô. Vou falar para ele sair e entrar de novo. Tá ouvindo ou não? Acho que ele não tá nem vendo. Eu vou tentar resetar, tá, gente? Oi, voltei. Tá ouvindo? Voltou aqui. Tá ouvindo a gente? Tá ouvindo? Oi, Adiel. Tô ouvindo. Tá, então tá eu ia bom. sair e Às vezes dá essas quedas, viu, O que tá Adiel? acontecendo, gente? É questão de internet. A internet está sendo exigida nessa época mais do que qualquer outra época da história, né? Então. Então eu vou pegar o gancho. Posso? Eu vou entrar e sair de novo, tá bom? Beleza. Eu vou aguardar. A gente aguarda você. Gente. Peraí. Vamos esperar ele voltar, então. Mas agora ele estava bem. O problema é que ele não está conseguindo ouvir a gente, tá? O que acontece às vezes, o Baixito, é que a internet, às vezes a multivia da coisa não funciona, você ouve, mas não é ouvido. É da internet isso. Vamos ver se... Opa, voltou. Eu fui fazer uma live hoje por a plataforma, a escola lá, o Anira, travou também. Oi, Adiel. Tá ouvindo a gente? Gente, Alô? Adiel? Calma aí. Você nos ouve? Tá ouvindo ou não? Fala para ele tirar o fone do celular dele e falar sem fone. Eu vou falar. Oi. Adiel. Falei para ele dar uma olhadinha no WhatsApp aqui que eu mandei para ele a. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Sim, e você, tá ouvindo a gente? Você ouve a gente?
Sim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu Você estou tá ouvindo, ouvindo, mas o som ele fica metalizado depois que desaparece. É questão da Eu estou ouvindo transferência vocês. de dados, Adiel. Às vezes o som é a primeira coisa que trava até antes da imagem, viu? Vamos tentar retomar, que eu nem lembro mais do que a gente estava a falando. gente tá falando alguma coisa agora. Eu posso perguntar, posso falar um pouquinho? Claro. Pode, claro. Claro que Tá muito. ouvindo, Adiel? Tô. Tá. Eu ouvi bastante o que você colocou, o que a Angélica colocou. Eu também trabalhei com acho que 2 ou 3 projetos de inclusão. O último que eu deixei para trás foi em 2009, 2010. Lembra disso, Adiel? Que foi o conviver.com, que foi aquele projeto que a gente... Estão me ouvindo? Sim. Que a gente tirava... O objetivo do projeto era resgatar aquela molecadinha que ficava no semáforo pedindo moedinhas para poder fumar crack à noite, ou depois que juntasse um montante. Sim. O projeto era específico para isso. E aí foram feitos Hoje o crack. algumas... através do CREAS. Foram feitas algumas audições e fui eu lá para o projeto, eu com uma outra monitora lá. E o que eu batia muito o pé, que nem era da minha ossada, porque da minha ossada era o que? Era trabalhar um pouquinho do teatro, que era bastante difícil, porque a gente tinha que fazer de um todo lá. Então, a gente, desde a recriação de artes plásticas, que você imaginar, a gente aplicava. Tanto que ficou um pouco famosinho, porque a gente pegava o campo da Brahma ali, na época, e levava toda a molecada. Então, eram para ser 12 meninos, de 12 a 14, e, na verdade, a gente pegou 50 que estavam em situação de risco total. Então, a minha queixa maior dentro do projeto não era nem que eles não iam fazer ou deixavam de fazer, não. Porque se fosse uma oficina bem planejada, indo aos pouquinhos, tudo muito aos pouquinhos, não tem pré-adolescente, criança que não vai curtir, principalmente que não tem acesso. O problema nosso é que elas não têm acesso a nada. Então, elas passam, por exemplo, igual você falou que o pessoal estava lendo, como que é? A Mafeu, como que chama? O texto que você remontou lá do... Eu na Terra de Godard. Isso. Por quê? Porque eles viram isso na televisão, porque foi um sucesso lá pelo pessoal. Então, eles querem fazer aquela cópia ali. Eles não têm acesso a outras coisas. Tudo que você oferecer para eles e oferecer bem, bem feitinho, vai ter um que vai fazer uma cara feia, que vai tirar um sarro, mas eles vão entrar tudo na sua. Então, na época, foi muito bacana, foi muito legal, foi bem, bem bacana mesmo. Foi no finzinho de uma eleição para o início de uma outra que entrou um outro prefeito aí. Qual que era a queixa maior? A queixa maior não era nem eles, por exemplo, a gente tirar eles dessa situação de risco. A gente conseguia. A gente tirava, a gente ministrava oficina, eles deitavam no colo, eles choravam, eles contavam da vida deles. Mas o depois, esse era o meu questionamento. Eu era muito questionador, acho que na época eu falava para você que eu ficava muito bronqueado, que eu falava, eu não acredito que todo o trabalho que a gente... que todo o trabalho que a gente faz, ganhando R$900, ele se perde. Porque a partir do momento que aquele adolescente que não quer mais fumar 12, 13, 15 pedras por noite, e ele quer cair nas suas graças, ele vê um mundo de possibilidades na vida dele, que até então não vê. Porque não tem possibilidade. Porque dentro da casa dele, ele vai ter uma família torta, que já é torta. O pai, com certeza, é um traficante. A mãe, geralmente,
elas, né, são da vida, e etc, etc. Quer dizer, o ninho que ele convive só tem isso. Então, como que você vai pegar um adolescente desse, que ele passa a manhã toda estudando normal, à tarde ele está no projeto com você, e à noite ele vai para a casa dele. Ô, Bachito, Tá posso só fazer um adendo rapidinho? Sim. Isso me lembra uma das primeiras palestras que eu vi em Belo Horizonte, foi um pedagogo que ajudou na construção do ECA, que é o seguinte: a gente não muda o indivíduo se a gente não mudar o meio dele. Se não mudar o começo, a família. E na época eu batia muito o pé, porque eu falava, Gil, gente, como vocês querem mudar essas 50 cabecinhas, sendo que vocês não visitam as famílias? Vocês não sabem o que acontece dentro da casa deles. Era um Então, projeto primeiramente, tem que se trabalhar a família. E isso falando para psicólogo, do CREAS, gente, que puta merda, morrendo de ódio de mim. Na verdade, eu fui expulso do projeto, não queria nem comentar isso, mas eu fui expulso pela eu lembro o dia que você foi expulso, que você ficou tão puto. Pela própria promotora da infância e da adolescência, porque ela não gostou do que eu coloquei no meu fichado do dia, que eu não ia deixar a criança dormir numa guarida na praça. E ela determinou que a criança podia dormir lá. Eu, na minha inocência, sei que o Estatuto da Criança e da Adolescência ele já tinha que ser rasgado e feito novo. Eu não falei assim, não. Essa criança ela tem avó, essa criança ela tem família. Ele não é cumprido como Sim, mas dentro do estatuto, essa promotora, ela diz em letras garrafais, por isso que causou, não que eu fui expulso, não fui expulso, eu só perdi meu emprego. Em letras garrafais, que essa criança ela podia dormir onde ela quisesse. Não pode. Aí veio na minha cabeça, se eu tô lá com essa criança, eu tiro ela da rua, eu dou um monte de oficina para ela, tô bem legal, aí a mulher simplesmente determina que ela pode ficar na rua. Que loucura é essa? Ela não gostou da minha fala. Que ano foi isso mesmo? Foi em 2009. Tá, 2009. Foi um projeto pioneiro em Mogi Guaçu. E quem estava à frente não sabia trabalhar. Porque se uma promotora vira para você e fala que a criança pode dormir onde ela quiser, ela mesma está dando um tiro no pé, porque a criança ela é incapaz. É um abandono de incapaz, inclusive existe lei para isso. Se a criança foi justamente isso que eu coloquei no meu relatório final. Se ela está na rua, ela está em situação de risco. A criança tem que ser retirada da situação de risco. É por isso que hoje existem abrigos, existem lugares onde a criança passa por um processo de internação para tratamento de dependência química. Quando ela comete um ato infrator, ela vai para uma fundação casa. Por isso que existem esses lugares, porque antigamente matava-se muita criança, era preso com adulto, e lá era estuprado, tudo. O ECA veio dentro desse meu relatório, eu questionei isso, eu coloquei, falei assim, não, então esse projeto que eu estou sendo contratado para eu fazer o meu trabalho, ele não reflete o que eu estou fazendo, porque o que eu estou fazendo aqui, a promotora pede para ficar na rua, pede para ficar dormindo numa marquise, então de nada vale o meu trabalho. E no dia seguinte eu fui mandado embora. Então, desculpa te interromper, mas vocês sabiam que existe um conselho de criança e adolescente em todos os municípios? Sim, sabia. E esse conselho recebe uma verba violenta para desenvolver um trabalho de prevenção e tratamento com relação a essas crianças e adolescentes. Né? Por isso que Mogi Guaçu, por exemplo, tem o CAC, né? Hoje tem os CREAS, que trabalham especificamente com criança e adolescente. Enfim, nessa época, então, era muita politicagem, querido. Porque a verba, entendeu? Porque eles tinham que criar um abrigo para essas crianças, tinha que ter. Né? O ECA exigia isso. Então, era política. Ela teve essa determinação, e, por fim, no frigir dos ovos, eu perdi o meu trabalho. Que justamente porque você é uma pessoa aculturada, tem conhecimento, tem visão de mundo,
tem senso crítico, que é o que o teatro e a arte faz com a gente. É por isso que você sofria muito. É por isso que você sofria muito no ambiente como esse. Eu passei muito por isso, onde eu trabalhei. Eu passei. Não, mas eu sofria com tudo. Eu sofria com uma psicóloga que era recém-formada, que sabia pouco, uma coordenadora que não entendia nada, um secretário também que, sabe, sempre eu tive isso na minha vida, dessas pessoas não saberem e também não acatarem o que a gente está fazendo. Mas, ô Bachito, até hoje, a equipe técnica, né, porque eles são contratados às vezes por licitação, processo seletivo, não é na prática. Eu tenho muita dificuldade, né, de fazer relatório para a CRAS, para a CREAS, por quê? Porque eles não estão na linha de frente, que nem a gente está, direto com o adolescente, direto, né, com o idoso, né, ou com a criança. Então, fica fácil não ter a prática, não estar na linha de frente e vir falar de algumas coisas. Até hoje acontece isso, não só aqui em Mogi Guaçu, tá? Porque lá no CRAS Planalto também você vê que é uma outra coisa. Então é muito fácil uma equipe técnica vir, não ir, né? Hoje eles vão ainda, fazem atendimento, né? Hoje mudou muita coisa por regra, mas eu vejo que quem é dirigente é muito político, né? Não é capacitado para estar ali, para realmente lutar por aquilo que um promotor social normalmente precisa lutar. Sim, e era muito bacana esse projeto, e uma das coisas mais interessantes, e eu também ouvi muita coisa que não foram interessantes, por exemplo, acho que o Alfredo lembra disso, que eu levei toda essa molecada para assistir um filme no Centro Cultural à tarde do Matheus Nascergalli, que era aquele que ele fez uma releitura do Mazzaropi e tal, eu não me lembro o nome. Tapete Vermelho. Tapete Vermelho. Quando eu sugeri o Tapete Vermelho, eu quase fui crucificado. O que eu mais ouvia era, imagina, elas vão odiar, leva Rambo, eles gostam de luta, leva outro não sei o quê. Por fim, eu insisti, eu levei e elas adoraram. Riram, entenderam, fizeram, release da história, criaram... Mas é a acessibilidade, Bachito. O que falta é o quê? A acessibilidade. Eles vão, eu estou sentindo o quê? Que eles estão cada vez mais fechados. A gente já chega, eles têm uma barreira com a gente, é toda uma confiança, todo um conhecimento, toda uma troca, né? Para eles se abrirem para uma rotina cultural que seja, né? Mas, assim, eu sinto muito... Eu percebo, eu estou bem preocupada que eles estão cada vez mais fechados agora. Eles vão se fechando cada vez mais e é todo um trabalho bem de cavocar mais profundo cada ano que passa. Né? Eles estão cada vez mais cegos mesmo para poder se abrir. Angélica, você falou CRAS Planalto, é Mojimirim? Mojimirim. Então você está no ICA. Eu trabalho lá com o Senac, pelo Senac. A gente faz um trabalho lá, eu faço um trabalho de contação de história entre jovens e idosos. Ah, entendi. É porque o ICA tem um trabalho lá com criança e adolescente. E dentro desse projeto também, na época, eu fiz um contato com o comandante do Corpo de Bombeiro e alguns bombeiros, e eles levaram o caminhão de água dos bombeiros no campo da Brama. Eles deram uma senhora de uma palestra para essa molecada sobre profissão, sobre qual é a do bombeiro, e depois eu fiz questão disso ser feito, que foi um banho de mangueira neles, na molecada, em todo mundo, né? Então, aquele bombeiro, eu tenho fotos, se eu soubesse, eu tinha mandado para você, Alfredo. Tem bastante fotos. Então, a molecada toda se divertindo, se lambuzando no meio da lama, de água. Então, assim, a gente pode trabalhar, mas tudo tem que nascer ali, num trabalho social dentro da família, primeiramente. Mas para a gente poder chegar nessa molecada. Você resgatou uma infância deles, que a realidade deles na família, eles são adultos ali já, eles já são tratados, né, não como criança. Então, esse resgate que você fez, para eles foi delicioso. Aí você pegou a confiança e abriu porta para eles. Você escancarou uma porta.
É a questão quando eles estavam assistindo o filme, eles amaram, e a Angélica disse sobre a questão da acessibilidade. Eles não têm acesso, eles não entram dentro de teatro, dentro de cinema. Então, quando eles estão nesse tipo de ambiente da qual abriu-se essa possibilidade para eles, o comportamento muda, entendeu? E aí, e você, sendo o profissional que você sempre foi, que eu conheço, que é um ótimo profissional, não quero puxar sardinha pro seu lado, estou falando aquilo que realmente conheço, você conseguia trazer eles para você. Então, você, naquele momento, você era uma referência muito positiva para eles. Então, traz a atenção e eles acatam aquilo que você fala, né? Que a Angélica também falou sobre isso. Então, Bachito, isso é reinserção social, isso é você trabalhar a essência deles. Eles têm certeza, Bachito, que estão adultos hoje. Que se você se encontrar com um deles hoje, eles vão falar desse dia. Até hoje eu falo com alunos lá de trás, que inclusive eu fiz um projeto também dentro do Benedita Nair, onde eu montei Sonho de uma Noite de Verão de Shakespeare, que inclusive até a Sua Cabeça de Burro foi emprestada para o espetáculo. E isso foi, sei lá, nem lembro, fazem 20 e tantos anos. Até hoje, pessoas me encontram e falam. Né? Acho que a Angélica vivencia isso, o Alfredo com certeza vivencia isso. Então, o poder da arte, gente, para influenciar o ser humano. E é lindo tudo isso que você está falando, que eu não tinha mais memória disso, Bachito. É muito bacana. Marcelo deu uma briguinha no microfone. Você fala alguma coisa, Marcelão? Esqueci. Mas eu trabalho com uma realidade bem diferente dessa realidade, né? Eu trabalho com alunos de escola particular, mas eu também, a gente vê como o teatro também muda as cabeças ali também, né? Às vezes eu me sinto até meio constrangido, porque a minha realidade é completamente diferente quando a gente vai falar, né? Mas essa questão da acessibilidade, ela acontece ali também, né? O pessoal está muito exposto a... Putz, eu não tenho o menor problema em falar isso, a lixo cultural, né? Eu falo que na década de 70, MPB era mídia, né? Você tinha programas com Elis, com Chico, Caetano, Gilberto Gil, isso era o que estava na mídia. E hoje o que se tem acesso é funk carioca, né? É uma tristeza, porque vai formando a cabeça de toda uma geração. Eu fiz uma experiência no final de 2018, nós estamos em 20, em 2018 eu fiz uma experiência que foi muito gratificante para mim, porque eu não esperava o resultado que eu tive. Essa experiência eu tentei fazer umas 3 vezes, que foi de levar uma ópera para os meus alunos assistirem. O som sumiu de novo. Opa, vamos lá. Eu não ouço vocês. Tá ouvindo agora? Agora sim. Voltou? Sim, Beleza. Alfredo, retomando. Deixa eu colocar uma coisa dentro que você colocou. Eu me lembro de que na nova onda em Mogi Guaçu, no final da década de 80, a gente ouvia Chico Buarque, cara. Sim. Pois é, eu via Chico Buarque no final da década de 80. Hoje você não ouve um negócio desse em rádio, mas nem brincando. Mas eu ia contar dessa experiência que eu tive com os meus alunos, né? Eu inventei de levar uma ópera para eles assistirem. Não a mais difícil delas, eu levei a Carmen, que é a ópera mais fácil de se ouvir, que tem mais trechos conhecidos, e eu levei em formato de teatro, né? Legendado em português, então é um filme cantado. É quase um filme musical, mas é uma apresentação de palco italiano mesmo, né? E foi tão gratificante quando eu comecei a perceber o envolvimento de alunos, e principalmente os mais novos que estavam assistindo. Não era o pessoal mais velho, né? Era o pessoal de ensino médio, você até espera que eles já tenham a cabeça um pouquinho mais aberta para receber isso, mas os mais novos, sexto, sétimo ano, teve um determinado momento, né, que, para quem conhece a ópera, é o momento que a Micaela aparece no acampamento dos contrabandistas, né?
E uma menina falou, nossa, ferrou. Eu falei, caramba, ela foi já fisgada pelo negócio. Quando acabou, estava todo mundo tão ligado na ópera que um trecho da ópera ele foi em forma de texto recitativo, né, não cantado, para o espetáculo do ano passado. Que eles quiseram levar um pedacinho daquilo, que a gente fez uma colagem e acabou indo para o espetáculo do ano passado. De tanto que impactou. Eu acho que o acesso é muito importante, principalmente para o público mais novo. É fácil você dar para o aluno aquilo que ele já conhece, aquilo que ele já está acostumado a ver. É onde, em festa junina, em festa de carnaval, eu sempre puxo para o tradicional quando eu vou fazer, com alunos de escola. Né? Em vez de sertanejo universitário, vamos tocar Luiz Gonzaga, Mariuzan. Carnaval, em vez de tocar funk, axé, vamos tocar as marchinhas antigas, vamos dar acesso, vamos dar oportunidade para o jovem poder acessar aquilo que ele não vê na mídia. Mas é a cultura de massa, né, Fred? A cultura de massa veio com tudo, e o consumo cultural de hoje, eu acho que não é nem a questão de acesso, porque se a gente, né, generalizar, a gente tem o Google, é a questão de você ter cabeça aberta para conhecer. Porque, assim, o funk é uma arte? É uma arte. Eu não gosto? Eu não gosto. Mas é uma arte. É uma forma de expressão que atinge pessoas. Mas o problema é o quê? Eles só querem ouvir o funk. Eles não querem ouvir, né, um sertanejo raiz para ver se eles gostam ou não. Eles entro aí. Quando eu falo em questão do acesso, Angélica, vamos mudar a palavra, então, ao invés de acesso, a exposição. Né? Por que eles ouvem muito funk? Porque eles estão expostos a isso o tempo todo. E a Maria vai com as outras, né? Eles às vezes nem gostam disso. Exatamente, né? gente. A moda causa isso. Exatamente. Feito manada, né? Já entrando numa questão de influência, gente. Hoje, a maioria dos adolescentes gostam de funk. Qual que é o comportamento natural do adolescente? É conseguir se incluir dentro do grupo. O grupo escuta funk, ele vai, mesmo não gostando, ele começa a sentir que gosta, aí ele fica condicionado a isso, ele passa a ouvir funk toda hora. Então, aquilo que está exposto para ele naquele momento. Desculpa, Marcelo, aproveitando, na nossa época, eu, Bachito, Marcelo, Angélica era bem mais nova, mas Alfredo, nós só tínhamos um único lugar para apresentar teatro no Iguaçu. O único acesso para a apresentação de teatro que a gente tinha no Iguaçu era o Teatro do Luiz Martins. E ali a gente revolucionou, a gente cresceu. Eu me lembro na apresentação do Despertar, Alfredo, não sei se você tem essa lembrança, que o palco foi invadido pela plateia, cara. Era gente chorando, assim, muito louco. Era mãe e tal, e abraçando a gente do jeito. Mas a gente conseguiu influenciar as pessoas através dessa expressão naquele momento, porque era tudo que a gente tinha. O que nos levou a montar um Despertar da Primavera? Não sei, mas a gente foi influenciado por alguma coisa que nos levou a montar um texto de Frank Wedekind do século passado, retrasado. Sei lá, doido tudo isso. Nossa, acho que eu fugi um pouco, né? Não. Eu lembrei que eu queria falar. Você estava falando de paz aí. Primeiro, duas coisas. Funk, eu adoro funk. Funk como Legusta, funk dos Estados Unidos adoro. Agora, eu faço academia, o professor ama essas porcarias aí e só toca essas músicas. Eu brigo com ele, falo, puta que eu quero essa merda. Ele, cara, é só, vou baixar minha bunda, vou dar não sei o quê. Não tem letra, não tem música. Tá tocando negócio, mas você não trocou de música. Eu falei, já é a milésima. É a mesma porcaria. É igual você aqui na universidade, é tudo ruim, velho. E a televisão, nossa senhora, metralha isso, né? A outra coisa que você estava falando de pais aí, dessas crianças, né? Tem gente que é mau caráter e os pais são bons. Os pais são bons, que tem irmãos que seguem a vida certinho. Eu conheço muita gente assim. E tem um caboclinho lá que já vem ruim, já nasce ruim, bicho.
Aí vai parar nos lugares aí. Né? Às vezes nem remorso tem de É legal você falar isso, porque eu já tive aluno lá da Fundação Casa que falou, eu tive oportunidade, eu tenho oportunidade quando eu saio daqui, porque eu tenho um pai que me ajuda, mas eu escolhi essa vida. É a questão da escolha. E tá lá, né? Ali na Fundação Mojimirim é a 4ª reincidência, né? Ali é só reincidente. Não é o primeiro. Quando você vai... Eles não ficam nem presos lá, né? Eles ficam trabalhando. O nível social de alguns deles é um nível elevado, cara. Um nível social de posse. Né? Tem muitos adolescentes ali. O Odiel vai lembrar, acho que o Baixito também, na nossa época era o Porvinha, lembra? O Porvinha era o maior maconheiro que tinha no Iguaçu. Você nem se vivo. Era um deles, né? Rico, né? Era os caras que mais tinham dinheiro na cidade. E era o mais famoso. Eu nem sabia que era droga, e o cara. Você ouvia falar tal, e era o Porvinha. Comportamento extremamente alterado e você não sabia nem por quê. É uma maluquice. Olha, eu não sei nem de quem se trata. Esse cidadão não é da minha época. Baixito. Não sei, não. Mas, na verdade, assim, a gente andava com ele, a gente conversava. A gente, sim, mas todos, como naquela época, estão hoje, é o mesmo meio. Misturava, né? Não muda nada. O que muda muito hoje, que eu acho, é realmente a concepção da família. Nos anos 80, 90, as famílias parece que tinham uma rigidez. Um jeito melhor de segurar aquilo, não deixar aquilo, por mais que a pessoa fosse doente, no sentido de usar droga como doença, mas parece que ela segurava. Hoje não, hoje descamba tudo, parece que a mãe tá junto, o pai tá junto, vira uma coisa horrível. Hoje eles mandam nos pais. Você sabe que não pode, né, Diel, bater nas pessoas com cinta, né? Vou te denunciar. Eu não tenho filho, querido, eu não bato em ninguém. Eu não sou agressivo. Eu me lembro que eu apanhei muito, cara. Sim. Entendeu? Naquela época, a gente apanhava, ficava de castigo, era uma coisa super rígida. Mas também não tinha celular, né, gente? Não tinha... hoje existe essa acessibilidade, já foi dito isso pela Angélica, mas não existe uma qualidade daquilo que se acessa, né? Então, a gente não tinha celular, mas a gente tinha sem o lar. A gente vivia na rua, lembra? Na rua, brincando. Porque esse encanto, né? Marcelo, por quê? Porque era uma essência social muito melhor. A gente conseguia... às vezes eu assustava, eu estava comendo na casa de gente que eu nunca tinha ido. E as pessoas me acolhiam de uma maneira extremamente humanizada, né? Enfim. Hoje é tudo trancado, né? Mas sabe o que é interessante que o Alfredo falou? Né? Que não é classe, né? Não é só quem vive em risco. Hoje a gente tem os pais que alejam, né, os filhos, né? Que falam, né? Estão brincando aí que é a geração Nutella. Então, falam dessa geração Nutella porque os pais são responsáveis. Não pode fazer nada, dá poder de escolha desde os 2 anos, né? Eu li um livro do Ilan Breman que ele fala que como você deixa o seu filho de 2 anos escolher o que você quer comer, né? No meu tempo, colocava lá e comia, né? Então, os pais estão com medo de magoar o filho, com medo do filho se frustrar e fica lá protegendo, e o filho com 15 anos tem a primeira frustração, vai lá e se mata, porque não dá conta, né? É uma questão psicológica. O Mário Sérgio Cortella, outro dia eu estava vendo um vídeo dele falando exatamente isso. Ele fala, olha, o grande problema é quando o pai chega no restaurante com o filho e fala, onde você quer sentar? Né? O poder de escolha do filho, ele vai além, né? É meio complicado. Super indico, ó, é do Ilan Breman com Luiz Felipe Pondé. Quem tem medo do lobo mau? Politicamente correto, o impacto do politicamente correto na formação das crianças. Esse livro é incrível, fala disso. Nossa, eu quero. Eu acho que o politicamente correto dá uma live, então eu vou ficar quieto. Tá mesmo. Nossa,
eu tenho um problema sério com o politicamente correto. Tá? Não, nossa, dá uma live mesmo. Aqui esse livro fala desde as músicas que estão querendo cortar, do Atirei o Pau no Gato, né, de você não poder contar a história da Bela Adormecida porque ela foi estuprada. Ah, pelo amor de Deus. A gente querendo censurar Monteiro Lobato. Não, um negócio muito louco. Racista, né? Ele era racista. Eu acho que é uma boa live aí pela frente pra gente. E acabamos o Moisés. Gente, quem quer proibir Monteiro Lobato? Que país é esse? Faz uns 2 anos eu vi isso, porque ele era racista. Olha aqui, o Moisés está falando, esses moleques criados a leite com pera nunca vão saber o que é cortar o dedo jogando bola na rua. Olha que legal. Eu estou maratonando todas as temporadas do Sítio do Pica-Pau Amarelo da década de 80, 70. Você falou esse dia numa live, você escreveu ali. Não sei por quê. Eu acho que é saudade desse tempo bom, dessa coisa saudável da época, né? Bom. Gente, eu tô tentando lembrar o nome, isso porque eu quero psicólogo, né? Tô tentando lembrar o nome que se dá na mudança de mentalidade. Que depois altera a mudança trabalha na mudança de comportamento. Foi feito um filme sobre isso, o Caio Blá fez, ele morreu de overdose, de tanto que ele cheirou e fumou crack no filme. Mas não é esqueci o nome do filme. Que aí, voltando para essa questão de trabalhos dentro de instituições de adolescentes infratores. Eu acho errado eles aglomerarem. A Angélica está falando o que é, Angélica? Desestruturação? Eu estou ouvindo você. Não está ouvindo? Não estou ouvindo vocês. Aí, vamos de novo. Eita, voltou? Tá ouvindo, Adiel? Adiel? Tá ouvindo agora? Adiel? Não. Tá ouvindo? Não. Adiel, peraí. Vamos ver se volta. Legal que nós descobrimos que o fundo de tela de papel de parede da Angélica não é papel de parede. Você viu que tudo tem um fundo de livros. O fone, não. É real. São livros. Claro, a gente sabe, né? Oi. Tá ouvindo agora? Não tá ouvindo, Adiel? Não tá ouvindo, Adiel? Eita, nós. O que será que acontece? Vamos resetar mais uma vez. O problema é que a hora que o papo fica bom... A gente perde um pouquinho o ritmo aí, mas... E aí, Adiel? Nada? Puxa vida. O que será que acontece? Deixa eu ver uma coisa aqui. Ele não mutou, não. Tá mudo dele. Não tá. Alô? Eu acho que ele teria que desligar e começar de novo. Alô? Essa live de novo. Vou mandar para ele aqui. Sai e entra de novo. Ô Enzo. Ô Alfredo, eu posso falar com o Enzo que a gente vai fazer de novo com a turma lá? Pode sim. Ô Enzo, a gente vai fazer de novo com vocês. Mariana, né? Você falou que era. Cadê? Mariana, quem quiser participar. Só que esse mês já não tem mais. Ficou mudo para todo mundo. Né? Oi? Esse mês já está lotado, não tem mais. Não, mas é lá o problema, não é que não. O Baixito, não tá ouvindo? Baixito. Voltei. E agora o Baixito não tá ouvindo. Oi, Baixito. Voltei. Baixito? Tá ouvindo, Baixito? Baixito, tá ouvindo? Baixito e Adiel, vocês estão ouvindo? Oi? Eu tô ouvindo, mas... então tá bom. Eu lembrei o nome da palavra, gente. É metanoia. Ah, tá. A Angélica estava perguntando se era desestruturação. Não, é metanoia, Angélica. O nome científico. Ô, Marcelo, conclui o que você estava falando pro Enzo. Não, é o seguinte, esse mês, agora, os próximos dias,
a agenda está lotada, né? Dia 27, perdão, 22 e 29. 22 vem a Inês, dia 29 vem o Lúcio, dia 5 o Luiz Fernando, é isso? Isso. Até lá a gente está já com a agenda bem cheia. E nós queremos fazer uma só nós 4 também, né? Isso. Mas a gente vai fazer outra com alunos que participam de festival, sim, para continuar conversando. Ele falou ali da Mariana, ela quer participar. É que eu falei para ela que eu ia chamar ela para uma, né? A Mariana. Tem o Moisés também. Moisés Pedro também, que está na fila aí para bater um papo com a gente. E agora tem uma vantagem. O StreamYard admite até 10 pessoas. Então, para fazer live com alunos, agora tá, ó, uma beleza. Gente, eu vou abrir para o Adiel fazer as considerações finais dele a respeito aí do assunto, né? Estamos caminhando para... Já estamos com 1h30 de live já. Então, Adiel, vou abrir a palavra para você agora. Tá. Só concluir o que eu estava falando, e eu estava aqui, né, falando, e acho que saí fora do ar e percebi. Mas eu me lembrei da transformação da mente, porque quando você muda a sua mente, você muda o seu comportamento, né? Tá me ouvindo, gente? Gente, o Adiel sumiu só para mim? Ele travou aqui. Tá travado, Adiel. Vamos ver. Será que ele percebeu que ele travou pra gente? Percebeu. Ele saiu. Vamos guardar ele voltar para encerrar a live, né? Você ia falar mais alguma coisa, Angélica? Oi? Tá ouvindo? Saiu tudo fora do ar. Então vai lá, Diego. Então, assim, tá. Eu queria concluir algo que eu comecei a falar e não consegui terminar. Atendimento para adolescente infrator dentro de unidades de ressocialização, o nome que se dá para isso em Belo Horizonte é ressocialização. O indivíduo vai passar por um processo, ele vai ser ressocializado, pelo menos é o que se tenta fazer. Mas o modelo é falido e não rola isso. Eu acho que ele não pode ser colocado junto com as pessoas que cometem o mesmo erro e que têm o mesmo comportamento, né? É a mesma coisa daquilo que o Bachito falou, trabalha-se o indivíduo e depois não trabalha o pai e a mãe, e depois o indivíduo volta para o ambiente dele, às vezes nem volta, e depois no dia seguinte ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Então, assim, eu percebi tudo isso através do trabalho com arte mesmo, com teatro, dentro de espaços como esses. Eu acho que o indivíduo ele tem que ser colocado, ele tem que ter acesso a outras coisas. Ele tem que... Nos Estados Unidos, por exemplo, se você olhar para um pavilhão onde o adolescente infrator é preso, ele fica sozinho. O adolescente não compartilha alojamento com nenhum outro, né? Então, já muda alguma coisa, já é muito positivo. Agora, gente, só para concluir, não estender mais, trabalhar com arte, na formação de pessoas, no resgate do ser humano, na inclusão do ser humano, no nosso caso, o teatro, no caso do Alfredo, a música também, da Angélica também trabalha muito a música, é fascinante. Eu tenho visto milagres acontecendo dentro de todos esses anos que eu trabalho com isso, de pessoas parando de fazer uso de drogas, de pais e filhos conseguindo desenvolver um bom relacionamento, de famílias sendo reconstruídas. Eu tenho visto tudo isso. Então, essa ferramenta, para quem quer mudança, é ótima. Eu acho que se a pessoa ela precisa de tudo que ela precisa, de uma oportunidade, de um espaço para falar, para dialogar, tudo isso funciona de uma forma tremenda. Eu acho que as nossas autoridades não estão muito interessadas nisso, é uma pena. A gente vê que esse tipo de trabalho é muito fraco no Brasil, né? E a gente vê muita gente tirando leite de pedra para que essas coisas aconteçam, suando a camisa mesmo, encarando isso como missão, e graças a Deus que a gente tem esse público e essas pessoas que fazem isso, né? E eu fico muito feliz de estar aqui agora entre algumas dessas, né? O Alfredo, o Bachito, o Marcelo, não sei com o que você está trabalhando atualmente, Marcelo.
A Angélica faz isso de uma forma maravilhosa, já vi muita coisa boa dela. Quero dar os parabéns a todos vocês, a todos os profissionais que fazem isso, que estão nos ouvindo e acompanhando a live. Parabéns. Gente, não vamos parar, não vamos desistir, a gente precisa continuar, né? E quero voltar, gente. Quero participar de outra live com outros assuntos aí. Amei, apaixonado. Tá Adiel, eu ganhei 3 vezes na cena, eu finge que eu trabalho. Tranquilo. Não ouvi nada do que o Marcelo falou. Você tá me ouvindo? Não tá ouvindo? Acho que o Adiel não tá ouvindo a gente de novo. Tá ouvindo, Adiel? Espera aí. Não ouvi o que o Marcelo falou, gente. Adiel? Tá ouvindo agora, Adiel? 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 Tem alguma coisa na internet do Adiel, gente. Adiel? Ouviu? Oi. Ouvi. O que você falou, Marcelo? Eu falei que eu não trabalho faz tempo. Eu ganhei na cena 3 vezes seguido e eu só finjo. Palhaço. Eu trabalho com vendas. Querido, vamos produzir o espetáculo aí, vamos fazer alguma coisa aqui. Estamos com muitas ideias, viu, Adiel? A gente precisa conversar uma hora. O Jama vai musicar pra gente, o Alfredo vai editar, vai dirigir, tá tudo certo. A Angélica vai fazer... Tem um projeto do Camilo também. Eu e a Angélica É o mesmo. vamos ser par românticos, né, Angélica? O André, marido da Angélica, vai fazer o cenário. Tá tudo certo, né? Aqui na live a gente está construindo esse filme, né? Vai rolar. Já tem Adiel, história. Oi. Queria agradecer demais a sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Você que já tem acompanhado as nossas lives há um tempo, né? Agradecer o Bachito, o Marcelo e a Angélica mais uma vez pela parceria aí, de estarem com a gente. A gente está cada vez se falando mais durante a semana e mais empolgados com as coisas que estão chegando. Lembrar que semana que vem a gente tem a Inês Peixoto com a gente, né? O Bachito fez um contato com ela, ela gentilmente está atendendo a gente. Na outra semana tem o Lúcio, do cartunista que faz o Edibar. O Marcelo fez o contato, né? Devagarinho a gente está trazendo muita gente boa para conversar com a gente aí. E a Adiel com certeza vai pintar outra, viu? Quem sabe não seja justamente a do politicamente correto. Fala, Marcelão. Eu queria agradecer o pessoal. Tá certo. Beijo, gente. Para o Adiel e para a Angélica, principalmente, que esse tipo de trabalho que eles fazem é muito legal, muito bom. E para os professores em si, né, que nunca é valorizado, mas esse trabalho que vocês fazem é de, ó, até palmas. Alguém mais quer falar? Marcelo, a gente se fala. Bachito, Angélica, querem falar alguma coisa? Eu queria me despedir, agradecer também a presença do Adiel. Hoje não deu para a gente falar das nossas estripulias no palco, das nossas coisas. Mas foi um monte que a gente pode falar numa outra live. O Adiel foi um companheirão meu como ator também, né? A gente fazia muita coisa juntos. Então, quando não tinha espaço, a gente sempre inventava alguma coisa para fazer, inclusive ser uma empregada eufrásia, entendeu? Para ele poder estar junto. Então, muito obrigado. Não esqueça que quarta-feira tem a Inês do Galpão, que é da Globo, que vai contar uma história muito legal também da carreira dela, dos 30 anos de Galpão. É bem legal a live com ela. Ok. Tá joia, pessoal. Eu vou pedir para vocês ficarem no backstage a hora que a gente terminar, que eu queria conversar mais um pouquinho com vocês, tá? Agradeço aí ao Moisés, ao Enzo, ao Rogério Silva, que estavam acompanhando, a Maria Lúcia, né? A Mariana Heloísa, a Maria Lúcia Ribeiro, o Pedrinho Dias, que estiveram acompanhando a nossa live hoje, e as outras pessoas que passaram por aí também. Oi? Ana Clara do meu grupo. Ó, pessoal, Ana Clara é do 6º ano, ela não falta em uma live, tá sempre aqui com a gente. Ana Clara, muito bom. Não. Oi?
É da quinta cabine, Ana Clara, ou não? Não. Aquela é a Júlia. A Júlia já está formada em artes cênicas já. Né? Ela fez conservatório de artes cênicas. A Ana Clara é sexto ano, é novinha. 11 anos de idade, mas está sempre aqui com a gente acompanhando as lives. Olha que barato, né? Que isso está proporcionando. Então, pessoal, muito obrigado e até uma próxima. Até, Freire. Tchau, pessoal. Tchau. Ah.